Vamos lá, pessoal. Terceira semana, estudo de repetição. Vocês vão... Terceira semana aqui. Vai ter o conteúdo e as atividades. Tem um link para vídeo aula da semana, esse que eu estou gravando agora é da terceira. Pode observar agora que eu já tenho completado a primeira semana, a segunda semana e essa é da terceira semana, né? Onde que eu estou? Voltando aqui. E o material aqui dos exercícios e um pouco de teoria da estrutura de repetição. Vamos abrir aqui. Acrescentei então todas as atividades à distância, né? Vão ser 15 exercícios dessa apostila 3, valor 7 pontos. Cada dia de atraso é para o tutor à distância tirar 0,2 de cada atividade. E a atividade presencial, que vai ser realizada no encontro presencial, eu vou entregar por e-mail para o tutor e ele a atividade vai ter valor 5 pontos, né? Vamos ver a atividade aqui então da terceira semana. Já abriu aqui. Já coloquei aqui que vai ter 2 vídeos. Canal dos vídeos e uma estrutura de repetição. Então deixa eu passar a ideia antes. Vocês têm que entender o que é uma estrutura de repetição. Vamos lá. Vamos pensar em mudança. Tá? Vamos exemplificar com mudança. Quando você vai mudar, você não joga tudo em cima de um caminhão de forma desorganizada, né? Como esse povo aqui, para fazer a mudança, né? Você faz o que? Você encaixa todos os seus objetos, coloca dentro de caixas, né? Fecha, lacra os objetos, né? E depois você vai fazer o que? Você vai carregar os seus objetos. Observe o seguinte, que da sua casa até o caminhão, as pessoas vão repetir o trajeto. Elas pegam um sofá, leva da sua casa até o caminhão, volta, pega uma mesa da sua casa até o caminhão, pega uma caixa da sua casa até o caminhão. Ou seja, eu estou repetindo uma ação aqui. Na verdade, eu estou fazendo a mudança, né? Que é eu indo lá na casa, pegando os móveis e jogando, colocando no caminhão, né? Beleza? Então essa repetição que eu vou chamar de que a gente vai estar trabalhando em programação, tá? Ou seja, repetir. Então, ou seja, eu pego os móveis da casa e carrego o caminhão. Eu volto para casa, pego mais alguma coisa, trago para cá. Volto, mesmo trajeto, tá? Então isso aqui deu uma ideia de repetição, né? Agora vamos passar um pouco para programação. Então, estrutura de repetição em algoritmo, ela é utilizada quando um trecho do algoritmo, ou até mesmo o algoritmo inteiro, precisa ser repetido. Então tem a ver com repetição, né? O número de repetições a gente pode saber antes, ou a gente não tem noção de quantas vezes vai repetir, tá? A estrutura que você sabe quantas vezes vai ser executado, você vai utilizar a estrutura para, porque ela vai trabalhar com valor inicial até um valor final e vai executar o que tiver aqui dentro como se fosse um laço, tá? Ele vem aqui, executa, volta, executa, volta, executa. A estrutura de repetição enquanto você não sabe quantas vezes o trecho vai ser repetido. Ela vai ser de acordo com a condição, tá? Enquanto a condição for verdadeira, ela vai continuar. Quando a condição for falsa, ela vai parar, tá? Então vamos pensar o seguinte, olha, utilizando a estrutura de repetição
parem enquanto. Eu vou querer que vocês façam sempre as duas para treinar, tá, pessoal? Imprimir seu nome 10 vezes. Vamos fazer da moda antiga. Como que a gente vai imprimir o nome 10 vezes? Então a gente vem aqui. Vamos abrir o Visual. Esse aqui vai ser um exercício da repetição. Vou colocar né? Pra saber. X repete 1. Beleza. Vou salvar ele. Com o mesmo nome, X repete 1. Tá? Bom, se eu for imprimir o nome 10 vezes, eu venho aqui no início do programa, vou pedir para escrever. Escreva L, meu nome, Pedro. Shift Home, Ctrl C. Observa que eu quero quantas vezes? 10 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha o trabalho que eu tive. Funciona? Vamos verificar. Ó, escreveu meu nome aqui 10 vezes. Legal. E se eu pedisse para escrever 1000 vezes meu nome? Você ia repetir isso aqui 1000 vezes? Não tem sentido, né, pessoal? Então aí a gente utiliza uma estrutura de repetição. Aqui ele quer que 10 vezes mesmo, né? Vamos usar primeiro então para, tá? Olha, a estrutura do meu para é o seguinte. Vamos apagar um pouco disso aqui. Aí você tem que para, vai ter um início, vai começar, por exemplo, posso começar de 0, de 1, de 0 até, por exemplo, 10, faça, tá aqui, escreva Pedro, fim, para. Observa que eu estou usando uma variável i aqui na estrutura do para, tá? Então eu tenho que declarar ela aqui em cima e ela tem que ser inteira, tá? Inteira. Então beleza. O que isso vai fazer para mim? O i, quando eu utilizo a estrutura para aqui, ele já vai ser incrementado para mim, tá? Porque ele vai contar 0, depois 1, depois 2, depois 3 e vai executar o comando de acordo com a interação. Vamos executar. Olha, executou normalmente como se eu tivesse escrevido as 10 vezes. Vamos debugar. De 0 a 10 é 11, né? Se eu quisesse 10 aqui teria que ser 9. Que ele vai executar de 0 a 10, ou senão de 1 até 10. Ficaria mais de 1 até 10. Vamos lá então. Eu vou marcar aqui o início para mim. Vem lá o algoritmo. Liguei aqui. Lembra lá? Passo a passo F8. Vai começar a executar, declarar a minha variável inteira, que não tem aqui ainda. Vai ainda. Agora sim ele declara. Declarei o i do tipo inteiro. Vai começar. Aí ele vai fazer, ó, o i começa, tá com lixo, ele vai algoritmo F8. Olha, o valor inicial do i é 1. Ele vai escrever para mim. Eu errei. Cliquei de uma vez. Vamos de novo. Algoritmo, passo a passo. Vou dar F8. F8, F8, F8. Pronto. Então tá no ponto aqui. Ele vai escrever para mim Pedro.
Ó, ele só sai dessa estrutura de repetição aqui quando completar o valor 10. Quando ele passa do fim para o par aqui, o i era 1 passa a ser 2 agora, ó, ele incrementa. Isso é da estrutura do for, do para, tá? Aí ele vai escrever o p de novo, vai lá e vai incrementar o i para 3. Vai lá, 4. E vai escrever no nome, tá vendo? Tudo que tiver entre o par e o fim vai ser executado 10 vezes. Ó. É 10 e ele sai. Beleza? Tranquilo. Então isso aqui foi utilizando o para. E se eu quiser utilizar o while? Cadê? Porque no exercício está pedindo para eu usar o para e o enquanto. O while eu tenho que criar uma condição. Deixa eu tirar isso aqui, desmarcar todos os breakpoints. Vamos salvar isso aqui como exemplo 1b. 1b. Vou colocar aqui, porque esse aqui eu vou estar utilizando agora o enquanto, tá? Aí o enquanto é o seguinte, olha. Enquanto i menor que 10, faça. Eu não vou precisar. E aí eu vou ter fim do enquanto. Detalhe, o enquanto ele vai verificar a condição e ele não incrementa essa condição, ele só verifica se a condição é verdadeira. Então, se isso for verdadeiro, ele faça. Então eu tenho que atribuir um valor inicial aqui para i. Vou colocar aqui, ó, i recebendo 0. Enquanto i menor que 10, ele vai escrever Pedro, só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que incrementar o i, senão ele não vai fazer isso para mim, como o para faz. Essa é a diferença dos dois. Tá? Ou seja, ele vai começar de 0, 0 é menor que 10, vai imprimir, vai incrementar o i para 2, para 1. Ele vai fazer isso até 9, de 0 a 9 dá 10. Ou se eu colocar 1 aqui, e aqui eu coloco menor ou igual a 10, para imprimir 10 vezes meu nome. Tá? Vamos executar. Executou aqui. Vamos debugar. Olha lá, F8. Ele vai começar a executar. Declaro o i, ó, o i. Atribuiu o valor 1 para ele. Enquanto i menor que 10, o i está valendo 1. 1 é menor que 10, ele vai escrever meu nome. O i passa a ser 2 agora. Viu? Então, vai voltar aqui, 2 é menor que 10, vai escrever, o i passa a ser 3. Ele vai fazer isso até, ó, vem aqui, executa, o i passa a ser 10, executa, 10 é igual a 10, executa, 11. 11 não é menor que 10, ele sai. Beleza? Aí, eu fiz então aqui a solução aqui do exercício, Ctrl C, parar, não, algoritmo, marcar todos os breakpoints também. Eu venho aqui e crio uma terceira semana. Vou colocar aqui solução da terceira semana de aula, estrutura de repetição. Ctrl V. Vou copiar lá o título da... Opa. Esse aqui é o exercício 1, né? Vocês dão uma enxugada aí. Salvar.
Vou colocar no IFTM, aulas, terceira semana, salvar. Beleza. Vamos resolver mais. Olha, utilizando institutos de repetição para enquanto imprimir números de 1 a 200. Então o que eu posso fazer? Só quer imprimir o número de 1 a 200, né? Utilizando as duas. Vamos lá, arquivo, eu posso abrir o anterior, né? Esse aqui utilizando para. Vou salvar ele, esse aqui vai ser o exercício 2. Aqui vou salvar como exercício 2. Salvar. Então já tenho um inteiro declarado. Eu quero imprimir de 1 até 200. O que eu vou mandar escrever aqui? Não é meu nome. Vou mandar escrever o i. O i que é o contador. Ele vai contar de 1 a 200. Só isso. Aí vamos executar. Viu? Sumiu. E vamos colocar aqui 2b para fazer a estrutura do while. Lembra do while? O que eu tenho que fazer? I recebe 1, né? Enquanto i menor ou igual a 200, faça. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir quem? O i. Só que eu tenho que fazer o que? Tem que incrementar o i, senão ele vai escrever só um. I recebe i mais 1. E é o fim do enquanto agora. Acho que sobrescrevi. Nem. Aí executa. Vamos achar o erro. Eu esqueci de colocar o N aqui, ó. É enquanto. Algoritmo, executar. 200. Acabei de fazer então o exercício 2. Vocês colocam os dois. Ctrl V. Ctrl C. Esse aqui é o exercício 2. Exercício 1. Exercício 2. Coloca as duas, tá? Tô colocando só uma aqui, mas... Vamos ver o exercício 3. Construa um algoritmo que leia 20 números inteiros e mostre qual foi o maior valor fornecido. Isso aqui é legal. Você vai utilizar, dentro da estrutura de repetição, uma estrutura condicional. Deixa eu mostrar como. Deixa eu colocar aqui o exercício 3. Salvar. Vamos lá. Então vou aqui, arquivo, salvar com. Esse aqui vai ser o 3. Salvar. Escreve 3 para mim aqui. Salvar. Bom, vamos aqui então. Leia um conjunto de 20 números inteiros e mostre qual foi o maior valor. Maior valor fornecido. Tá. O que eu vou fazer? Vamos pensar. Primeiro, eu vou ter que ter uma variável i e vou ter que ter uma variável para armazenar o maior número. Tá? Vamos fazer o primeiro com o para i recebendo 0 até, são 20 números, 19 ou 1 de 1 até 20, não vou contar o 0 não. 20. Leia um conjunto de 20 números inteiros. Eu vou ter que ler um número. Então eu tenho que declarar um número aqui também. O número que eu vou ler. Número.
Então beleza, então eu tenho o i para o meu contador, para o meu estrutura de repetição, e ele vai fazer isso, vai fazer alguma coisa 20 vezes. Dentro aqui da estrutura, ó, você já pode colocar o fim para aqui para não perder. Então dentro dessa estrutura aqui ele vai fazer alguma coisa para mim 20 vezes. Eu tenho que ler 20 números, tá? Então o que eu vou fazer? Vou pedir aqui dentro para escrever uma mensagem. Escreva L. Entre com o vamos colocar o i para mostrar o primeiro número, vírgula, primeiro número. Então ele vai ler, então vou leia, em que é o número? Número. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte aqui dentro. Vamos colocar um espaçamento para saber que isso aqui está dentro do para. Isso. Se o número for maior que o maior, esse aqui vocês já fizeram esse tipo de exercício. Quer dizer, se o número que eu digitar for maior que a variável maior, eu uso o então, né? Tenho aqui na frente o então, que é o verdadeiro. O que eu vou fazer? O maior vai receber esse número. Aí a gente coloca um fim C. Fim C. E já tem o fim para. Só que está faltando um detalhe aqui. Eu preciso atribuir um valor para o maior no início, né? Vamos colocar o menor valor possível. Maior recebe 0. Ou seja, então ele vai ler um número 20 vezes aqui dentro e vai verificar se o número é maior que a variável maior. Se ele for, então o maior vai receber esse número. Ou seja, depois que eu fizer isso 20 vezes, o que vai acontecer? Eu vou ter um maior número, não vou? Então eu vou pedir para imprimir. Depois da estrutura de repetição eu só faço assim, eu escreva L, o maior número digitado foi, fecha, dá um espacinho aqui, vírgula, maior. Tá? Eu vou diminuir aqui, pessoal, porque senão a gente fica fazendo teste de 20 números, é um exagero. Tá? Vocês podem fazer assim também para testar. Vou colocar 5. Ou seja, ele vai testar 5 números para mim aqui. Vamos executar. Então, entrar com o primeiro número. Eu vou entrar com 2. O segundo número, 30. O terceiro número, 88. Quarto número, 1. Quinto número, 6. O maior número digitado foi 88. Né? Vamos entender então o que ele está fazendo, para forçar um pouco a estrutura de repetição. Algoritmo, vamos ligar aqui. Observa, vou dar F8 para começar. Declarei as variáveis i maior em número, ó, todas são inteiro. O maior recebeu 0. É sempre bom você colocar, mesmo ele colocando, pessoal, é bom você colocar o início das variáveis. Então, o maior eu estou colocando em 0. O i vai começar de 1 até 5. O que ele vai fazer? Ele vai ler um número. Eu tenho que digitar aqui, vou entrar com 7. Enter. Tá, ó, li o número 7. F8. Ó, o número 7 é maior que 0? Então ele entrou no então e o maior vai receber quem? O 7. Ou seja, enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou estar sempre tendo o que? O número maior. Vamos entrar aqui agora com o próximo número. Ele voltou, o i passou a ser 2, e só sai quando o i for 5. Leio o número, vou entrar com 6, que é menor, vocês vão ver que ele não vai executar o então. Enter, F8. Ó, viu que pulou? Porque 6 não é maior que 7. Então o maior continua sendo 7. Vai de novo. Vou ler agora, vou entrar com 9. Tá? 9 é maior que 7.
F8, ele vai cair no então, vai vir aqui, ó. Viu? E o maior passa a ser 9. E assim ele vai fazendo. Vou ler outro número, vou entrar com o menor de novo, 5. F8, ele não vai cair aqui, vai pular, porque 5 é menor que 9. E por fim, vou entrar com um número bem grande. Vou entrar com 88. 88 é maior que 9, que é o maior. Então o maior passa a ser 88. Saiu, já tem o maior e imprime. Beleza? Então isso é programação, pessoal. Qualquer linguagem você tem que saber utilizar a estrutura condicional e a estrutura de repetição, seja sintaxe que for para programação, seja Java, C, não interessa. Tem que saber utilizar isso. Tá? Aí você vai pegar eu fiz isso usando o para. Deixa eu usar aqui, deixa eu salvar isso, né? Vamos criar uma cópia disso, salvar como 3B. Para mim fazer com a estrutura de repetição usando o while, o enquanto. Tá? Então o enquanto eu vou fazer o seguinte. Você já sabe que o enquanto eu tenho que ele não faz o incremento automático e eu tenho que colocar um início para ele fora. Então colocar ele valendo 1. Aí eu faço enquanto i, que é o meu contador, for menor ou igual a 5, faça. Essa aqui é a linha do ele vai da mesma forma ler, verificar e antes de terminar aqui, depois do fim do C, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que incrementar o i recebe i mais 1, o enquanto ele não faz automático. Tá? Aí eu fim do enquanto. Observa que ele vai estar executando. Tá? Se você souber o número exato, pessoal, você pode utilizar o para. Né? Se você não sabe, você utiliza o enquanto. Aqui eu estou simulando os dois para vocês aprenderem. Tá? Na verdade, eu poderia fazer assim: enquanto o usuário não entrar com valor negativo, leia o número. Então, por exemplo, enquanto o i for maior que 0, ele ia estar executando. Eu poderia entrar com infinito números aqui. Tá aí? Poderia ser, eu não saberia a quantidade. Então vamos executar aqui, fim do enquanto, escreva, algoritmo, executar. Vou entrar com 2, vou colocar 77 na segunda posição, 3, 1 e 9. Então o maior número digitado foi 77, fim da execução. Tá? Funciona da mesma maneira. Então tá aqui os dois programas. Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu ver quantos minutos de aula tem, 28. Acho que dá pra me fazer mais um. Deixa eu ver qual que eu vou fazer aqui. Pessoal, eu vou fazer o exercício 10, tá? Eu acho que ele dá base para fazer o resto dos exercícios todos aqui. O 12 aqui é só para você testar o algoritmo. Então achei interessante. O 15, né? Então, vou fazer então, falei o 10. Faça um algoritmo que receba a idade e o sexo de 12 pessoas. Calcule e mostre a idade média do grupo, a idade média das mulheres, a idade média dos homens. Você tem que resolver isso por partes. Então, primeiro, você tem que receber a idade e o sexo de 12 pessoas. Vem aqui, arquivo, salvar como, esse aqui vai ser o 10. Escreve 10 para mim aqui. Vou apagar tudo aqui para começar a não ter confusão. Então beleza. São 12 pessoas. Posso usar o para ou o enquanto, daquelas formas que eu ensinei. Eu vou usar o para. Então o i vai ser para mim, por enquanto, i é inteiro. Vou usar então
para aí, recebendo 0, 0 não, 1 até 12, faça. Vamos pensar. Eu tenho que ler a idade. Então escreva L, entre com a idade da pessoa. Posso colocar a primeira, segunda, terceira, quarta pessoa. Então entre com a idade da... Fecha aqui, vamos colocar o I para aparecer 1, 2, 3. Coloca aqui para encerrar. Pessoa. Então entrar com a idade da primeira pessoa, você vai ter que ler o que? Ah, então eu tenho que ler idade. Ó, beleza, se eu estou lendo idade para mim, vou colocar 30, 40, vamos colocar inteiro. Idade, vai ler a idade do cara. Beleza. Só que ele está pedindo para ler o que mais? Sexo. Ah. Cadê? Agora é sexo. Ele é tipo caractere. Então se eu li... Ah, vamos colocar aqui... Vamos colocar aqui que... Vou colocar dentro do para. Está informando a indentação ao para. Deixa eu colocar o fim do para. Não, vou colocar o fim do para aqui, ó. Fim, para. Então aqui eu estou lendo a idade. E eu vou ler também... Escreva L... Entre... Com o sexo da... Posso fazer igual? I, vírgula, pessoa. Leia sexo. Beleza. Se eu fosse executar isso aqui, ele só vai ler 12 idades, 12 sexos, né? Mas aí o que ele está querendo? Ó, a idade média do grupo vai ser a soma das idades dividido por 12. Então, se eu tenho que somar as idades, eu vou ter que ter uma variável que... Então, quando eu estiver lendo aqui, eu vou ter que ter soma todas as idades. Nossa, ficou grande. Soma total, que vai ser de todas as idades. E vou colocar que vai ser soma total mais a idade. Ou seja, ele vai somar tudo. Eu tenho que declarar essa soma? Tenho. Aqui. Soma total inteiro. Eu tenho que inicializar ela antes? Tem. Coloca 0. Sume isso. Total 0. Beleza. Então, depois de ler as 12 idades, eu vou ter a soma total. Só depois de ler as 12. Então, fora do laço, fora desse estudo de repetição, eu posso calcular a média. Média total vai ser o que? Vai ser a soma total dividido por 12. Legal? Beleza, eu só fiz uma letra A aqui na verdade, né? A idade média do grupo. Aí se eu coloquei média total, eu tenho que declarar a média total aqui. Ó, média total, tipo real, porque média pode dar quebrado. Então beleza. Então aqui ele já calcularia para mim a média total. Só que ele quer na letra B a idade média das mulheres. Então só vou somar, eu preciso somar o total, preciso saber quantas mulheres tem no grupo e a soma da idade das mulheres. Então vou ter que contar e somar.
né? Então vamos aqui. Essa aqui é a soma geral e aqui dentro da estudo de repetição eu vou usar o quê? Se sexo for igual a F, ou que ele pode ser também, o cara pode digitar um F maiúsculo, coloca as duas opções, o ou, regra do ou, essa condição aqui, se qualquer uma das duas for verdade, o resultado vai ser o que? Verdadeiro, né? Aí o que ele vai fazer? Então, eu preciso contar as mulheres, vou usar um contador F, vai contar quantas mulheres vai estar aqui, conte, só com F minúsculo, conte F mais 1. E também tem que somar a idade da mulher, então soma F vai ser igual soma F mais idade, que vai ser, nessa interação aqui, se eu estiver entrando com idade feminina, ele vai cair aqui e vai somar. E encerro o fim C aqui. Fim C. Beleza, se eu tenho a conta e a soma, aqui fora eu consigo calcular então o que? A média F vai ser o que? Vai ser a soma F dividido pela conta F. Conta F. Conte F. Tomem cuidado aqui para não errar. Então eu já tenho a média total, tenho a média das mulheres, só que eu não declarei o conte, a soma e a média. Então aqui você vai colocar, ó, para contar conte F é inteiro e soma F é inteiro. E a média F é real. Beleza, tô quase. A idade média dos homens. Então, se eu fiz o que eu fiz para a mulher, eu vou fazer para os homens. Ctrl C. Ctrl V. M para o masculino. M maiúsculo para o masculino. Vou colocar um conte M masculino, soma M. Muda nos dois, tá? M. Fim C. Ó, o para começou aqui, que tudo que tiver vai passar 12 vezes. É claro que eu vou alterar aqui lá para testar, né? Não vou executar 12. Vou pegar 4 aqui, para ficar mais fácil. Então aqui soma, fim, soma. Aqui eu vou dividir por 4, que é o total, né? E falta fazer a média M, que vai ser soma M dividido por conte M. Beleza. Aí o que você vai fazer agora? Só pedir para escrever isso, ó. Escreva L. Coloca a média geral das pessoas foi de vírgula média total. Escreva L. A média geral das mulheres foi de média F. Escreva a média geral dos homens foi de média M. Deixa eu ver se eu declarei todas as variáveis aqui. Só declarei o feminino, então vamos colocar aqui conte M, soma M, média M. Tudo tem que ser declarado, pessoal. Declarei as variáveis, fiz soma total 0. Aí como eu tenho
soma M, soma F, vamos colocar aqui. Deixa eu ver. Soma F, vai começar de 0. Soma M, vai começar de 0. Beleza, a média nem precisa, porque a média vai pegar um valor dividido por outro e distribuir. Se tiver lixo, vai sobrescrever. Então, tá tranquilo. Fim para, já encerrei. De 1 até 4, média 4. Salvar, executar. A média da primeira pessoa. Vamos entrar com a idade, né? 4. Vou entrar tudo com masculino. Deixa eu verificar. Bom, já achei o erro aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Que eu deixei sexo F ou sexo F, um minúsculo maiúsculo. O problema é que ele não está reconhecendo isso aqui, ó, esse ou, essas condições. Então você coloca as condições entre parênteses, que aí não dá erro. Olha, aí ele vai entender que uma condição e aqui é outra condição. Se uma das duas for verdadeira, ele entra no então. Tem que fazer a mesma coisa pro masculino. Aqui. 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 Salva, vamos executar de novo. Deixa eu ver onde que tá. Eu alterei alguma coisa aqui em cima. Ah, tá. Aqui é soma M, tinha alterado. Beleza. Algoritmo, executar, agora tá. Entro com a idade da primeira pessoa, vou entrar com 4. Vou entrar com masculino. Vou entrar com 4 de novo. Masculino. 4. Masculino. 4. Masculino. Sintaxe incorreta. Soma. Eu peguei aquela barra. Vamos ver se é isso aqui. Vamos de novo. Executar. 4 M 4 M 4 M 4 M. Entendi. Às vezes estava certo. É que eu coloquei igual e é o tracinho. Vou voltar a barra aqui. Bom que vocês verem que programação tem que ter paciência. Vamos de novo. 4 M 4 M 4 M 4 M. Tem um erro de operador aqui. Deixa eu testar aqui, peraí. Vamos lá. Ele executa. Quer ver? Vamos executar. Vou entrar, por exemplo, 4 para a primeira pessoa, masculino. 4, masculino. 4, feminino. 4, feminino. Beleza, olha. Qual o total geral? Você tem 4 idades, 4 pessoas, valor 4 é 16. 16 dividido por 4 dá 4. De homens, dá o valor 8, porque eu entrei com 2 homens e 2 mulheres. 8 dividido por 4 dá 8 dividido por 2, né, porque é média. Contador contra os homens 2 vai dar 4, tá? Por que dá erro de estouro aqui quando eu executo só um sexo? Porque, pessoal, esses contadores aqui, ó, se eu não contar nada, ele vai estar valendo 0. Contador feminino, contador masculino, tá? Olha, deixa eu executar. Então vamos entrar 4 M 4 M 4 M 4 M. Então ele não aceita divisão por 0. Então o que você tem que fazer é o seguinte:
Até que a soma, a média total, eu já estou dividindo direto por 4, né? Algoritmo, parar. Aqui, eu só vou calcular a média se o cont F for diferente de quê? Se ele for diferente de 0. Tá? Então, para arrumar isso, você faz o seguinte, ó. Vou usar o se for, ó. Se cont F, se ele for diferente de 0, então aí você calcula a média. Se não, você faz o que? Você faz que a média F, distribui o valor 0 para ela. Fecha o fim C aqui, ó. Ou seja, essa aqui ele sempre calcula. Essa aqui, só se o contador for diferente de 0, ele calcula a média, que tem mulher, senão ele coloca a média 0. Para os homens também eu tenho que fazer a mesma coisa. Se cont M diferente de 0, então aí você coloca a média aqui. Se não, aí você faz que a média M atribui um valor 0 para ela, que aí não vai ter divisão por 0. Fim C. Agora ele funciona de qualquer maneira. Vamos executar aquele primeiro exemplo que deu pau. Por exemplo, 4 M 4 M 4 M 4 M. Viu? A média total foi 4. Das mulheres não teve nenhuma. A média geral dos homens foi 4, que entrou com 4 homens. 4 vai dar 16 dividido por 4 a 4. É igual a média geral. Tá? Só para encerrar, eu vou debugar o programa para mostrar então. Que eu acho que já deu trabalho e já passou muita informação e muito raciocínio aqui nesse exercício que vai dar para vocês trabalharem nos outros lá. Então vamos lá, passo a passo F8, começando a executar. Vai declarar essas variáveis aí: idade, som, contador feminino, contador masculino, média total, média feminina, sexo, tipo caractere. Vai atribuir o valor 0 para a soma. E aqui ele vai entrar vai usar a estrutura de repetição 4 vezes. Então entrar com a idade da primeira pessoa. Vamos pegar aquele valor 4 mesmo que a gente já tinha feito. F8 para ele andar. Valeu o sexo masculino. Aí ele vai pegar, ó, o soma está valendo 0. A idade está valendo 4. 0 mais 4, a soma total vai dar quanto? Cadê a soma total? 4, que foi a primeira idade. Né? Ele vai entrar aqui? Não, porque o sexo é masculino. Então ele não vai entrar aqui. Ele vai entrar no então aqui? Sim, porque o sexo é masculino. Então ele vai contar o contador M, passa a ser 1. E a soma masculina vai valer 4. Vai somar a idade lá. Beleza. Essa foi a primeira pessoa. Aí ele vai lá de novo para a segunda pessoa, que a gente está na estrutura de repetição. Vamos ler lá a idade da segunda pessoa. Vou entrar 4. Enter. F8 para ler uma M masculino. F8. Ele vai fazer tudo de novo. Ó, somou. A soma tinha 4. Como eu entrei com 4 de novo, 4 mais 4 é 8. Vai entrar aqui? Não. Vai entrar aqui? Sim. O contador passa a ser 2 homens. E a soma passa a ser 8 também. Volta aqui. Agora a gente vai entrar com a mulher. Vamos entrar com a idade diferente de mulher. Vamos entrar com 10. 10. Vamos escrever F8 para caminhar. F8 para ler. Entrar com o sexo F. Enter, né? F8. Agora a soma vai pegar 10 com a idade que tinha lá, que era 8. Vai dar quanto? 18.
É feminino? É. Vai ser a primeira mulher. Conte F passa a ser quanto? 1. A soma F vai valer quanto? Soma F, cadê soma F? Vai valer 10, porque entra aí. É masculino? Não, pula, volta. Vamos entrar com uma nova mulher. Vamos entrar com 10 também. Enter. F8. Leia sexo. F. Beleza. Se eu tinha 18 mais 10, da soma geral, vai dar 28. Beleza. Tá? Sexo igual a F, sim. Vai ser segunda mulher. Soma F. Segunda mulher. E a soma F vai ser valor 20. Não é masculino, sai. Já encerrei, beleza. Ele vai pegar a soma total, que é 28 dividido por 4. Vai calcular. Deu 7. 7 vezes 4, 28. E vai perguntar, conte F. Conte F é diferente de 0? É. Então vai calcular a média. A soma F é 20. Dividido por 2 vai dar 10. Média F deu 10. Masculino é diferente de 0, contador? Conte M. Cadê o conte M? Aqui, 2. É. Vai pegar a soma masculina. Cadê a soma masculina? 8 por 2 dá 4. Vai escrever as médias pra gente e encerrar o programa. Beleza? Então é isso aí. Aí vocês peguem esse programa. Deixa eu algoritmo. Marcar os breakpoints. Ctrl C. Esse aqui é o exercício 10, né? Ctrl V. Que eu acabei de fazer. Aqui não. Aqui. Beleza. Salva isso, né? Depois coloca uma capa e... tranquilo. Deu quase 1 hora de aula, mas pelo menos eu expliquei muita coisa. Tá? Valeu. Até a próxima.